esforço, vale ressaltar. E agora eu quero receber a Leila. Leila, vem para cá. Olá, aí, boa noite. Ó, uma das alunas com quem eu tive aí o privilégio, o prazer, né, de conversar ali pelo menos umas 3 vezes na preparação, né, Leila? Foi, exatamente. Isso mostra o quanto você é dedicada e a gente adora tudo isso. Ah, sim, né? E tanto o IBM quanto todo mundo que está nos assistindo merece, né? Merece essa dedicação. Bom, vou te deixar aqui, o espaço é todo seu. Bora para a apresentação? Muito obrigada, Guilherme. Boa noite, gente. Nós já estamos aí com 1h10 de evento, né? Então, antes de nós começarmos falando sobre marketing sensorial, quero convidar vocês para soltar esses ombros, soltar esse pescoço e desencostar os dentes, porque nós vamos falar agora sobre marketing sensorial, uma experiência fundamentada na neurociência e que pode fazer muita, mas muita diferença no teu negócio todos os dias. Antes de mais nada, vou querer me apresentar para vocês. Eu sou Leila Miller, sou uma apaixonada por transformar vidas em negócios. Já venho de casa de mãe empreendedora do ramo do varejo. Então, na minha memória de longo prazo, o que eu mais tenho são estratégias de compra, estratégias de clientes, gestão de equipes e tudo mais. Durante toda a minha caminhada, trabalhei no exterior, professora de gestão em diversas áreas, segurança do trabalho, meio ambiente, empreendedorismo, administração, sou consultora, sou sócia de uma clínica odontológica, então eu sempre brinco com os meus clientes que eu não converso da minha cadeira fofinha, e sim eu sinto na pele o que é administrar um negócio. E onde a gente pode se encontrar? Bom, no Faça Acontecer o Seu Negócio, no presencial e online, nos workshops, nas palestras, nas aulas de gestão, e já fazendo uma conexão com muitos de vocês, provavelmente a gente se encontre na estrada também. Eu sou ciclista, e se a gente compactua da sensação de sentir o vento, né, de ver o mundo de outra forma. Nesse momento, a gente vai falar sobre marketing sensorial, nesse tempo que a gente tem. E nesse QR Code vocês vão encontrar todos os meus contatos. Então, se vocês ficarem com dúvidas, tiverem um insight, quiserem trocar uma ideia, vai ser um prazer. Me chamem no WhatsApp, falem diretamente comigo e vai ser um prazer a gente trocar algumas ideias. Para a gente aquecer, então, sobre marketing sensorial, nós vamos falar sobre modelos de memória. O que acontece contigo, comigo, com o nosso cliente? Quando ele recebe o primeiro impacto, ele ativa os sentidos dele, criando memória sensorial. Foi o que aconteceu com vocês quando subiu a minha imagem. Vocês devem ter visto o quadro, minha lâmpada, o fundo. Alguém pode ter reparado que eu uso muitos anéis, coisas desse tipo. Essa memória sensorial, ela é muito rápida. Conforme a gente vai dando os estímulos, a gente vai criando uma memória de curto prazo, que é uma memória um pouquinho mais longa. E se a gente conseguir fazer uma conexão emocional, fazer com que gere essa tensão, que gere essa conexão, a gente vai ter um espacinho lá onde a gente quer, que é na memória de longo prazo do nosso cliente. Então, quando a gente está falando de marketing sensorial, a gente está falando disso, de um conjunto de estratégias que façam com que o nosso cliente lembre da gente. O que é importante a gente pensar, então, quando a gente está montando essas estratégias? Que o consumidor, ele associa o novo com o familiar. Ele vai associar tudo que ele está recebendo com alguma memória que ele já tenha, com alguma coisa que seja familiar para ele. E como a própria colega falou antes, né, a questão da repetição. A gente precisa criar viés de disponibilidade no nosso cliente. Então, não é apenas colocar, Leila, mas eu fiz uma placa, eu fiz uma vista e não aconteceu nada. É porque foi também muito pouco para atrair a atenção daquele teu cliente. Então, o que a gente vai buscar? Repetição e impacto emocional nos nossos clientes. O que é o marketing sensorial, então? É justamente pensar em estratégias nos nossos 5 sentidos. Estamos falando aqui de visão, audição, olfato, tato, paladar, para justamente fazer com o cliente que ele sinta as experiências afetivas, imaginárias, sensoriais, que ele faça associações neurais com lembranças e que isso facilite a jornada dele, a jornada de consumo dele.
E por que marketing sensorial? Por que pensar em trabalhar os 5 sentidos do cliente? Justamente lá por aquilo que a gente falou da memória sensorial. O cliente vai receber todos os sentidos pela base do cérebro e vai ir para cada área específica de cada sentido. Vai entrar aí o sistema límbico, gerando emoção, conexões, memórias. Fazendo uma boa emoção, pode ser que a gente consiga ir para o córtex frontal dele, justificando a razão, o momento de decisão, dando aquele sim que a gente sempre quer na jornada do nosso cliente. Então, o que a gente quer? Gerar emoção no cliente, conexão. Precisa conectar com algo que ele já conheça. Pensando então na percepção do consumidor. A maior percepção que ele vai ter vai ser a visual, descendo lá até o paladar. Tem um estudo de 2014 que diz que uma pessoa comum, tu, interage com 5.000 marcas num dia, 362 anúncios, percebe 153, retém na memória 86 e está disposto a engajar com 12. Então, como é que nós vamos fazer para ser um desses 12? Porque a gente quer justamente a preferência e a recorrência desse cliente, né? Começando, então, lá pela nossa visão. Gente, quando nós estamos falando de visão e pensando que é um dos sentidos mais importantes, a gente está pensando aqui que a gente já deixa muito dinheiro na mesa no nosso negócio, né? Porque quais são os estímulos que o teu cliente está recebendo quando ele entra na tua loja? O que ele está vendo? Quais são os estímulos quando ele entra no teu site? O que ele está vendo? Como é que tu está trabalhando a imaginação dele? Como é que ele está organizado? Reparem nessa figura aqui de cima, bem no canto superior, onde tem uma prateleira, um layout todo organizadinho, bonitinho. Tem alguma coisa chamando atenção aí? Não, é um monte de coisas organizadas. Isso às vezes não facilita a jornada do cliente, isso não facilita a vida do teu cliente. Está organizado, né? Dentro da tua organização, mas não da organização que a gente precisa para facilitar. Reparem nessa foto de baixo, ali onde tem as espumantes, nesse calor, né? Essa foto fui eu mesma que tirei numa rede de supermercados que tem aqui na região. Ela fica próxima de onde tem as espumantes quentes, digamos assim, tem essa geladeira com espumantes geladas. Observem que ali embaixo tem uma prateleira de queijos frios. Gente, isso é um nudging. Isso aí é um facilitador da vida do cliente. O lugar do queijo é aí? Não. O lugar do queijo é lá na seção de queijos. Mas um consumidor que está disposto a comprar uma espumante já gelada, ele está muito mais disposto a levar o queijo também. Isso torna uma área quente do teu negócio. Então, tu conseguir olhar para a vista do teu negócio e entender o que nesse meu layout é área quente, o que é área fria, o que meu cliente sente, o que ele está percebendo quando ele entra. Vou mostrar para vocês essa caixinha de perfume, que depois nós vamos usá-la ainda além da noite. É a mesma coisa, quando o cliente vê essa embalagem. O que vocês acham? Coloquem aí nos comentários para mim. Quanto custa esse perfume? O que vocês acham dessa caixa? Se vocês vissem ela numa prateleira, certo? E depois eu vou mostrar para vocês o conteúdo dela. Coloquem aí nos comentários. Quanto custa? Quanto custa ela? Falando então de áreas. Reparem essa loja branca, né? Toda branca, clean. O que vocês estão esperando como clientes encontrar nessa loja? Com toda a certeza do mundo, a percepção e a espera de vocês é diferente da loja ali de baixo, onde a gente tem madeira, onde a gente tem uma luz mais neutra, mais amarela, mais aconchegante, mais intimista. Então, é importante a gente saber o que a gente quer, qual é a visão, o que a gente quer passar para o nosso cliente, como a gente quer trabalhar a imaginação dele. Passando para o nosso próximo sentido, nós vamos estar falando de audição. Aqui, todo mundo perde bastante dinheiro muitas vezes. A pessoa fica preocupada em tráfego pago e está perdendo as suas estratégias de marketing dentro do seu estabelecimento.
dentro do seu próprio site, né? E a audição tem muito a ver com isso. Quais são os sons que o consumidor está sendo exposto? Porque ele vai desencadear uma série de reações e vão impactar lá na jornada dele. Então, muitas redes de mercado, inclusive, usam ritmos de música diferentes, conforme o horário, conforme o público, o tráfego na loja, porque o ritmo da música vai dando o ritmo da reação. Eu sempre brinco com os meus alunos, alguém está tocando bumbo, alguém está tocando o ritmo, tanto do cliente quanto da equipe, de todo mundo. E por que às vezes a gente deixa dinheiro na mesa? O tom da voz. A gente está preocupado em fazer uma propaganda externa, mas não aproveita para fazer conexão, gerar memória de longo prazo com o cliente pelo tom de voz da tua equipe, do atendente, do vendedor, né? A que tom de voz ele está sendo exposto. E quando a gente fala de audição, a gente está falando também de assinatura sonora. Se tu escuta uma voz conhecida, tu não precisa olhar para ver quem é que está chegando. Tu sabe, tu escutou a voz, tu sabe se é teu esposo, se é tua esposa, quem está chegando. E é o que a gente busca num negócio, que uma assinatura sonora, que algum som esteja associado ao teu negócio. Eu trouxe aqui, inclusive, alguns para escutarmos juntos. Fala para mim, se nesse último aqui, tu já não viu assim, ó, a pipoca, a sala do cinema, ou o teu sofá bem aconchegante. É isso que a audição faz, é isso que um som faz. É isso que vai trazendo lá logo a memória e vai facilitando a jornada do teu cliente, muito, principalmente dentro da loja. Em terceiro, estamos aqui com o nosso olfato. Ele é o nosso sentido que não desliga, né? A gente não para de respirar em nenhum momento. Então, toda vez que a gente respira, essas moléculas, elas vão sendo reconhecidas pelos nossos receptores, lá no nosso bulbo olfatório, desencadeando sentimentos de rejeição ou de prazer. Então, me conta aqui nos comentários aí. Essa sala ali, ó, bem bagunçada, com tênis jogado, roupa jogada, cerveja espalhada, ela tem cheiro de quê? Na opinião de vocês, essa sala tem cheiro de quê? Vocês acham que ela tem cheiro de lavanda? Vai vir na memória de vocês o que vocês acham de cheiro de rejeição. Então, porque alguns vão dizer, ah, Leila, tem cheiro, sei lá, de casa fechada, tem cheiro de roupa suja, tem cheiro de cerveja, né, parada, tem cheiro de comida. Cada um vai puxar lá na sua memória o que é um cheiro de rejeição, que vai ser diferente do cheiro ali de cima, onde a moça está cheirando um cesto de roupas limpas, onde ela está podendo ter esse prazer. Ali sim, ali pode ter um cheiro de lavanda, um cheiro gostoso. Concordam comigo? E falando de olfato, o que a gente está buscando? A congruência com o produto. Então, a naturalidade com que um cheiro é associado a um produto. Vamos olhar aqui, ó, bem no centro da imagem, tem um aromatizador de ambientes com umas laranjas. Vocês não estão esperando que isso tenha cheiro de coco. Vocês estão esperando que isso tenha cheiro de cítrico. Então, isso é uma informação importante. O teu consumidor já vai predisposto a cheirar cítrico. Então, é importante que ele tenha essa congruência, é importante que ele combine, que fique natural para o teu cliente. Isso facilita, gasta menos energia. Da mesma maneira, é a atmosfera que você quer criar. Olha para esse carro de luxo que está bem do ladinho do lado do logo da IBM. Que cheiro esse carro tem, na opinião de vocês? Ele vai ter um cheiro de couro, ele vai ter um cheiro apimentado, ele vai ter um cheiro de madeira. Que cheiro que ele tem? Coloca aí nos comentários pra gente. Que cheiro esse carro de luxo tem? Isso é criar uma atmosfera. Isso é fazer um marketing que o teu cliente vai lembrar quando ele estiver na casa dele. É passar na frente de uma loja da Melissa, do M. Martin, e tu sabe que tu tá chegando perto dessa loja.
Por causa da assinatura olfativa dela. Por isso a importância. E pessoas é a mesma coisa, gente. Vai chegar uma pessoa com um perfume que ela usa sempre, vocês vão sentindo o perfume e vocês dizem assim, a fulana chegando. Por quê? Vocês reconhecem pelo cheiro dela. E para dar um ótimo exemplo de marketing sensorial, vou trazer o Netan Bom Bife, o Betam Bom Bife, para mostrar para vocês um vídeo de como ele usa a questão do olfato com todos os outros sentidos. Ele tem uma frase que ele fala, escuta o cheiro. Vamos olhar juntos. Olha só como tá linda essa entranha aqui. Só que mais linda, ela vai ficar lá na brasa. Escuta o cheiro. Gente, vocês percebem que ele não só usou uma parte do marketing sensorial, ele usou uma tonelada de marketing sensorial aí. Porque ele foi aquecendo o cliente. Ele poderia mostrar só o bife pronto. Mas não, ele veio aquecendo o cliente, usando todos os sentidos, porque vocês olham para essa fumaça, vocês conseguem sentir o calor dela, vocês conseguem acompanhar o raciocínio. Então, vocês estão muito mais propensos a dizer um sim, porque vocês já estão aquecidos para consumir o produto dele. Então, aí é um baita de um exemplo de como a gente pode aquecer o cliente usando o marketing sensorial. E vamos para o tato. Lembram que a gente falou sobre a nossa caixinha de perfume? Vocês chegaram a colocar aí nos comentários quanto custa? Na opinião de vocês aí, quanto custa esse perfume nessa caixa? Agora vamos para o tato, então. Qual é a experiência tátil que o teu cliente tem quando ele está com o teu produto? Quando ele pega teu cardápio? Qual é a sensação que ele tem quando ele pega teu cardápio? Ou uma proposta, uma pasta de proposta? Ou quando ele encosta no produto, qual é a sensação? O nosso tato, ele fornece o maior número de informações. E ele vai dando propriedade percebida. Então, o perfume, aquele que vocês deram o valor, a embalagem dele é assim. Percebam que, no momento que eu vejo a embalagem dele nesse estilo, vale mais, não vale mais? É o quê? Propriedade percebida e valor disposto a pagar. Uma coisa é o que eu estou disposta a pagar por essa caixa. Outra coisa é o que eu estou disposta a pagar por esse vidro todo sextavadinho, enfeitado, que cabe na mão. Percebem que essas características como peso, superfície, firmeza, isso tudo vai criando posse. Por isso a importância da gente pedir para as pessoas provarem, né, o produto, para elas ir criando posse. Ah, Leila, ok, na loja física eu entendo que dá para criar a questão de tato, mas e como é que eu faço isso no online? Trouxe um exemplo para vocês de um tênis da Nike que usa o marketing sensorial do tato no online. Vamos ver juntos. Vocês percebem que nesse vídeo existem duas coisas muito importantes. Primeiro, aparecem mãos. Gente, para o nosso cérebro é muito fácil ele reconhecer mãos. Então, se vocês ficarem olhando para esse vídeo, mais um pouco, é vocês que estão sentindo passar a mão naquele tecido. Isso é muito rápido para o nosso cérebro imaginar. E como ele não sabe o que é o real do imaginário, tu já está sentindo esse tecido, como é que ele funciona ali quando ela espicha e tudo mais. Então, tu consegue sim criar o tato, mesmo no online. É pensar em todas as formas que o teu cliente pode ser impulsionado, digamos assim, né? E a gente vai então já para o nosso último sentido que a gente vai abordar hoje, que é o paladar. E daí a gente fica pensando que paladar só mesmo quem trabalha no ramo da gastronomia que pode, consegue usar. E muito pelo contrário, gente. O paladar você consegue usar mesmo que tu não venda, tu não seja do ramo da gastronomia, né? Vamos pensar o seguinte: essa balinha da Schutz, me digam aí nos comentários que sabor que ela é.
Se tu não sabe quem é Schutz, se você não conhece essa marca, vocês vão olhar e dizer assim, olha, Leila, pode ser gosto de qualquer coisa, né? Agora, se você sabe o que é Schutz, se você sabe, conhece a marca, ela vai ter um sabor específico. E vai vir um sabor na mente de vocês. Qual o sabor que vocês pensam que é a bala da Schutz? E da mesma forma, eu trouxe no outro canto um exemplo da Prada. O que acontece com... E é uma linha das marcas de luxo, né? Ela colocou um café. Então, pode ser que tu não tenha dinheiro para comprar uma bolsa da Prada. Mas um café instagramável da Prada, tu pode. E assim tu se tornou quem? Um cliente da Prada. Então, olha como o marketing sensorial pode ser trabalhado, mesmo que não seja o teu produto fim. Eu lembro, lá do tempo da loja, eu fazia um pão de mel para dar para as clientes. Só que junto com esse pão de mel, eu entregava a receita, impressa na época, obviamente, né, gente? Com o logo da loja. Até hoje eu encontro clientes, e olha que isso fazem décadas, gente, que me dizem assim, Leila, eu ainda tenho a receita rolando nas gavetas do pão de mel e vira e mexe eu encaminho para alguém. Gente, essa marca nem existe mais e ela continua sendo lembrada. As pessoas ainda lembram da marca, né? Essa é a importância de tu fazer uma repetição e criar um vínculo emocional com o teu cliente. E se tu é da área de alimentação, bom, daí aqui sim, aqui tu tem todo o marketing que tu precisa. Quando a gente está pensando em trazer diversão, em trazer entretenimento para o teu cliente, né? Eu trouxe um vídeo para a gente olhar justamente essa questão da diversão. Taste turbo queijo, com molho taste, queijo sabor emmental, queijo sabor cheddar e molho com queijo mussarela. Imagina uma sensação de queijolência. Uma viagem de... Queijolência, gente. Olha a importância de tu trazer diversão, de tu trazer entretenimento, de trazer relaxamento para o teu cliente. E não algo tensionado ou aquele mais do mesmo. Aceita um café? Aceita a degustação de um café? Do que tu daqui a pouco dizer assim, se tu ganhar, se tu me der um bocejo, tu ganha um café. É claro que isso vai ficar marcado de alguma forma no teu cliente. Então, a importância de pensar como eu posso montar estratégias de paladar no meu negócio, porque o meu cliente lembre sempre. E sempre, gente, é na emoção, né? Eu sou muito apegada à gemada. Se tu pode me oferecer qualquer coisa com gemada. Aqui no sul a gente chama gemada ovo com açúcar batido. Por quê? Porque eu tinha um tio que fazia isso para mim quando eu ia para a escola. Então, às vezes a gente vai na pizzaria e eles oferecem pizza de gemada com banana. Na minha opinião, não combina absolutamente em nada, mas eu pego. Por quê? A gemada é conexão emocional. Então, descubra qual é a conexão emocional do teu cliente, que eu tenho certeza que tu vai fazer memória nele. E para a gente já ir finalizando, deixo aqui para vocês pensarem. Já que a gente falou aí nos 5 sentidos, né, do que tu pode usar de marketing, quero trazer para vocês analisarem dos seus pontos de vista o seu próprio negócio. Qual é o gosto que tem a tua marca? Ela lembra o quê? Qual é o som dessa marca? Qual é o toque dela? Qual é o cheiro? Quais são as cores? Quais são as formas? Eu lembro que esses dias eu estava falando com uma cliente, ela vai fazer uma live sensorial, e ela estava falando sobre um perfume, eu disse, o que esse perfume lembra? E ela disse assim, Leila, isso aqui lembra um mojito bem feito. É isso, gente. Isso é fazer associações emocionais. É o que a pessoa vai lembrar. E essa análise, não fazer só do teu ponto de vista. Fazer também do ponto de vista do teu cliente. A partir da vista dele, como é que ele associa os sentidos à tua marca? Tá? E chegando aqui ao fim, então, quero agradecer esse tempo valiosíssimo que nós tivemos juntos. Lembrar vocês que as marcas e pessoas mais inesquecíveis não são apenas vistas, elas são sentidas. Desejo que vocês possam sentir os clientes de vocês e que os clientes de vocês possam sentir o negócio de vocês. Meus contatos aqui no QR Code também. Vai ser um prazer a gente trocar ideias sobre estratégias. Gosto muito de conversar, então pode me chamar no WhatsApp e conversar pessoalmente comigo. E agora eu vou chamar
a minha colega Ana Victória, falando sobre afeto que gera ação, comunicação afetiva nas campanhas de SSMA. Ana Victória, tudo bem? Tudo bem, Leila. Adorei tua apresentação. Ela está muito, muito casada com o que eu vou falar hoje. Então, ahorrou muito do meu trabalho, porque eu estava falando, meu Deus, exatamente essas coisas que eu preciso passar para meus colegas de segurança, que são dicas super valiosas, Leila. Então, adorei. Coisa boa. Obrigada. Uma ótima apresentação. Vou ficar acompanhando a tua fala. Obrigada.